Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Clube Tech Dicas, compartilhando conhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre máquina virtual, certo? Como fazer uma virtualização de um sistema operacional, certo? Primeiro, o que é uma virtualização? Virtualização nada mais é do que você criar uma máquina virtual dentro de um computador físico, certo? Então você tem a possibilidade de estar criando vários outros computadores dentro de apenas uma máquina física, certo? Então, para poder simular esse ambiente, nós vamos utilizar o programa Oracle VM VirtualBox. Esse carinha aqui, nós vamos clicar aqui para abrir, certo? E vamos estar criando uma máquina virtual, mostrar para vocês como a gente vai configurar nesse programa aqui, certo? Para poder criar nossa máquina virtual. Beleza? Nós temos aqui uma máquina já criada, ok? Com o Windows 10, ok? E para a gente utilizar esse programa é bem simples. Nós temos o menu arquivo aqui, onde temos preferência, né? Sair, beleza? Nós temos aqui máquina, onde a gente pode clicar novo, acrescentar, grupo, remover, mover, clonar uma máquina também. E nós temos aqui essas opções, beleza? Veja que nessa máquina aqui que já está selecionada, nós temos aqui a configuração dela, ok? Nós temos aqui o nome dela, que é o 01, o sistema operacional que está instalado é o Windows 10 de 32 bits, ok? Nós temos aqui uma memória de 2048 MB, que é 2 GB, ok? Nós temos a ordem de boot, ok? Temos a tela, temos a criação do nosso HD aqui de 500 GB, ok? Nós temos também áudio, rede, USB, que são algumas configurações da parte de hardware, né, dessa máquina virtual. Então, como é que a gente pode estar criando uma máquina? Primeiro a gente vai clicar em novo, certo? Clicando em novo, aparece aqui o nome da máquina que eu quero criar. Então vamos criar aqui um nome chamado teste, ok? Vamos escolher aqui qual sistema operacional que eu quero utilizar, beleza? Então, se eu quero utilizar o Windows, eu clico aqui em Microsoft Windows e escolho aqui a versão do Windows que eu quero, ok? O Windows 11, né? O Server 2019, o Server 2016, nós temos aqui o Windows 10 64 bits, o Windows 10 32 bits e aí por diante, ok? Se eu quero, por exemplo, o Linux, eu escolho aqui o tipo Linux e a versão. Tem aqui o Red Hat, o Ubuntu, né? E aí vai, nós temos vários aqui, Debian, Mandriva, ok? Para poder fazer essa instalação. Então, vamos simular aqui, por exemplo, o Linux com o Ubuntu. Vou botar aqui o Ubuntu 64 bits, ok? Beleza? E vamos clicar em próximo. Agora nós vamos escolher o tamanho, né, da nossa memória RAM, né? Então eu coloquei lá um sistema operacional Linux Ubuntu de 64 bits. Então eu vou escolher aqui uma memória de 4096 MB, que simboliza 4 GB de memória, certo? Então você pode estar criando aqui o tamanho da memória que você desejar, claro que de acordo com o sistema operacional que você vai instalar nessa máquina virtual, beleza? Então recomendamos, se você for instalar um sistema, né, operacional de 32 bits, aí sim você pode colocar de 2 GB, por exemplo, né, nossa memória. Mas se você for instalar um sistema de 64 bits, por exemplo,
o mais adequado que você utilize é uma memória de 4096 MB, que simboliza 4 GB de memória, certo? Então, clicamos em próximo. Vamos criar aqui agora um disco rígido, certo? Para a nossa máquina virtual. Então, nós vamos criar um novo disco rígido virtual. Clicamos em criar. Vamos escolher essa mesma opção, VirtualBox, disco de imagem, próximo. E vamos escolher também um disco do tipo dinamicamente alocado, ok? Nesse momento, vamos escolher a capacidade de armazenamento do meu HD. Veja que aqui nós temos 10 GB, né, de capacidade. Então vamos escolher como se fosse uma máquina normal. Nós podemos escolher, por exemplo, 320 GB ou 500 GB, que é basicamente a configuração de uma máquina, né, uma máquina normal, ok? Que a gente utiliza. Então eu escolhi aqui 500 GB e vou clicar em criar. Nesse momento ele criou aqui, né, uma máquina chamada teste com as configurações que eu escolhi. Quais foram as configurações, né? O nome teste, e eu vou instalar um sistema operacional Ubuntu 64 bits. Escolhi uma memória RAM de 4096 MB, que é 4 GB, ok? E eu escolhi também um HD aqui, certo? De 500 GB, beleza? Então essa aqui é minha configuração da minha máquina virtual. Então nós criamos aqui uma máquina virtual, beleza? Então como é que eu faço agora para fazer ela funcionar, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, se eu já tenho uma máquina criada e já está com o sistema instalado, que é o caso dessa Windows 10 aqui, é só eu clicar em iniciar, que ela vai iniciar, ok? Vai iniciar o sistema operacional e abrir o computador como se fosse um computador normal, beleza? E no caso dessa que eu criei, nós ainda não instalamos o sistema, beleza? Vamos instalar esse sistema operacional. Como é que nós vamos instalar esse sistema? Nós vamos geralmente clicar em iniciar, ela vai ligar, certo? Ela vai ligar e nós vamos escolher a imagem que eu quero para instalar na minha máquina virtual. Então veja que apareceu aqui essa caixinha pedindo para você escolher aqui, ó, nessa caixa, o sistema que você quer utilizar, beleza? Então nós vamos, claro, buscar por esse sistema, certo? Acrescentar, né? Criar uma mídia aqui, beleza? Nós vamos criar uma mídia, vamos pegar aqui a nossa imagem do Windows ou do Linux, não foi 64 bits que nós baixamos. Eu já baixei aqui, ó, Ubuntu, certo? Vou selecionar e aqui vai ficar aqui selecionado. Nós vamos escolher, certo? E vamos iniciar esse sistema, certo? O que é que vai acontecer? A máquina virtual vai iniciar e vai começar a instalação, certo? Do nosso sistema operacional. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui como utilizar uma máquina virtual. No próximo vídeo eu vou estar mostrando como fazer essa instalação do sistema operacional Linux, ok? Por enquanto eu vou cancelar essa máquina aqui, certo? Eu vou desligar ela, vou fechar ela aqui, porque ela não foi iniciada. Nós vamos desligar a máquina, vou dar OK aqui, certo? E se eu quiser, por exemplo, excluir essa máquina daqui, é só clicar com o botão direito, certo? E excluir, ok? Remover aqui, ó, certo? Se eu quisesse clonar essa máquina, clonar significa pegar toda a configuração e criar outra máquina semelhante, com todas as configurações idênticas, certo? Era só clicar aqui em clonar, ela vai clonar, ok?
Mas no meu caso eu quero remover, então vou remover, apagar todos os arquivos. Então veja que foi removido aqui minha máquina virtual, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de como utilizar o VirtualBox, Oracle VM VirtualBox, para poder criar suas máquinas virtuais e você conseguir virtualizar o sistema operacional, certo? Lembrando que na próxima aula vamos explicar para vocês como fazer a instalação de um sistema operacional Linux e Windows. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da dica. Abraço.